lá, mas o pessoal usou. Perto de Calama? Fica a caminho de Antofagasta. Não sei se vocês sabem Antofagasta, uns 75 quilômetros. Pessoal aí, por gentileza. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? O convite foi feito para o João, né? Mas assim, ele fez uma viagem que ele não viajou. Daí ele pediu apoio para... Uma viagem de acompanhamento. Então, obrigado aí pela presença de vocês, pelo convite, a presença de vocês. E a ideia é compartilhar um pouquinho dessa viagem que a gente fez para o deserto do Atacama, foi em janeiro do ano passado. Fiz eu, o João e mais o meu cunhado aqui, o Leandro, né? Ele não pôde vir aqui hoje e participar e assistir. O João, a gente, colega de trabalho ali, a gente trabalha no grupo J. Malocel, em empresas distintas, mas tem algumas coisas em comum lá na parte de TI que a gente trabalha, então a gente já, antes dessa viagem, a gente já tinha feito várias outras viagens, né, Serra Gaúcha, várias outras viagens por aí, e surgiu essa aqui do Atacama, que eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que foi essa viagem. Esse aqui é o adesivinho da nossa viagem, tá? Depois eu tenho alguns aqui, se vocês quiserem pegar, fica à vontade aqui. Bem, no resumo aqui, né? A gente foram 4 países, 9.000 quilômetros e 19 dias de viagem. Então assim, eu vou estruturar mais ou menos essa apresentação dessa maneira, né? Falar um pouquinho da motivação, o que motivou a fazer essa viagem, falar um pouquinho do planejamento, como foi o planejamento e dar umas dicas do planejamento. Depois eu mostro ali para vocês o percurso percorrido e a viagem em si, através de tem um videozinho com um mega resumo, né? 19 dias de viagem em 3 minutos de vídeo e mais umas fotos, assim, são mais de 2.000 fotos, mas eu selecionei só algumas poucas para mostrar para vocês. Só para vocês terem um gostinho e de repente despertar a vontade de fazer a viagem. E daí no final eu abro para vocês aqui para perguntas, que se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade aqui para perguntar. Bom, motivação para fazer essa viagem, né, a paixão por moto já é algo bem antigo. Não faz muito tempo que eu tenho moto. Inclusive, quando eu comprei minha moto, não tinha nem a carteira de habilitação, fui tirar a carteira depois. Não sei, vários motivos, né? De repente, sempre que eu pensava em comprar moto, de repente você começava a ver um monte de acidente, desistia. Amigos de faculdade que a gente perdeu em acidente de moto. Isso daí foi sempre postergando, né? Mas a paixão sempre existiu, a paixão por motociclismo e acompanhar essas aventuras, né? Então, assim, tem muitos amigos que fizeram essa viagem para o Atacama, fizeram para o Ushuaia, fizeram para o Alasca. E sempre que a gente escutava essas histórias ou lia, né, despertava essa vontade que um dia eu quero fazer uma viagem desse nível. Então, eu comprei minha primeira moto, era uma moto custom, e cheguei a fazer viagem com ela, mas não era muito confortável, então resolvi trocar de moto para fazer viagem longa mesmo. Então, assim, a minha moto, ao contrário do João que usa no dia a dia, eu não uso minha moto no dia a dia. Minha moto é praticamente para viagem, e esporadicamente eu vou trabalhar, que nem hoje eu vim de moto. Mas eu não utilizo no dia a dia. A vontade assim, de fazer essa viagem, né, e de tomar a decisão, ela foi tomada uns 2 anos antes de fazer de fato essa viagem. Tinha alguns amigos em comuns que estavam fazendo essa viagem lá para o Atacama e eles mandaram a foto, eles chegando lá no Atacama, eu falei, putz, cara, vou fazer essa viagem. E praticamente naquele mesmo mês eu botei para venda a minha moto e vendi ela rapidinho, uma semana eu vendi e 2 semanas depois eu estava indo para São Paulo buscar a moto que eu estou hoje. Né? E a partir dali comecei nasceu essa vontade e começou um planejamento, assim, né? Não tinha colocado nada no papel. Então, esses 2 anos que anteciparam, eu li muito, né, sobre as viagens aí para o Atacama. Assisti muito vídeo de amigos ou de conhecidos que tinham feito a viagem, livros falando do relato, né, até que chegou no finalzinho de 2016 para 2017, eu falei, pô, as próximas férias eu vou fazer essa viagem, né?
E mais ou menos em abril de 2017 eu comecei a fazer o planejamento de fato da viagem. Então, assim, eu peguei todo esse material que eu tinha lido, assistido, e peguei o melhor de todos esses roteiros. Eu peguei o melhor de cada roteiro e comecei a montar o meu roteiro para essa viagem. E pensando assim, pô, vou fazer sozinho a princípio, de repente eu vou chamar algum amigo, alguém para fazer junto. E quando eu tive a ideia, eu falei, pô, vou fazer essa viagem, meu cunhado se prontificou e falou, cara, eu também vou fazer, tô contigo. Só acertar a questão de data, né, por conta de trabalho, se a gente conseguir conciliar, eu faço contigo. E comecei a planejar, e quando eu mostrei para o João, né, quando eu comentei com o João, já estava basicamente bem adiantado, né, João? O planejamento já estava bem adiantado. E o João falou também a mesma coisa, falou assim, cara, eu vou, só preciso ver a questão da empresa, né, de férias e tal, e eu vou fazer essa viagem contigo. E daí a gente começou a fazer o planejamento. Ali a planejar os detalhes mesmo da viagem, né, a gente acabou fazendo só, a gente falava quase que ao longo da semana sempre falava, mas assim, a gente fez um encontro mesmo, assim, de... Um churrasco. Um churrasco, né, com os 3 integrantes para pegar mais alguns detalhes. A gente convidou, inclusive, algumas pessoas, uns amigos que tinham feito a viagem, para a gente tirar só mais alguns detalhezinhos, né? Poder fazer assim, tirar dúvida, pegar aquela última dica ali, né, que faltasse. E o João anda de moto, não sei desde que época, né? O João era trilheiro, né? E depois abandonou aí essa vida de ficar na lama atolado. Eu era trilheiro de bike, né? Daí eu vendi a bike, não, daí eu comprei a moto e parei de andar de bike. Aí, mas eu já tive moto antes também, mas de andar na cidade só, não de fazer viagem. E eu tinha um amigo que fazia trilha comigo e ele sempre falava, cara, um dia eu quero comprar uma moto e fazer viagens também. Tanto é que quando a gente começou a falar, eu falei desse meu amigo, falei, não, pô, vamos comprar, tá? Eu fui atrás, ele até comprou uma Versys, mas ele nunca viajou com a moto. E eu comprei a Teneré, eu falei pro Marcos, não, tem um amigo meu e a gente vai fazer viagem também e tal, não sabemos ainda por onde que a gente vai. Aí eu vi que esse meu amigo foi perdendo um pouco a vontade, foi desvinculando da ideia de viajar. E eu falei, Marcos, então eu vou com você, cara, porque acho que aquele meu amigo lá não vai querer ir. Aí eu empenhei com ele e começamos aí. Então eu peguei tudo pronto, né? Eu só fui junto. Então, assim, a motivação é assim, tinha paixão, né, eu gostava muito de viajar, e o Atacama, assim, que era pelo desafio, né? Pela distância, pelas dificuldades, clima, legislação de trânsito dos países, problema que você podia enfrentar com polícia, mas era mais principalmente assim, pela distância, né, e algumas dificuldades que talvez a gente enfrentasse. Então, vamos falar um pouquinho aqui do planejamento, né? Então, assim, planejamento para uma viagem, seja pequena, uma viagem mais curta, uma viagem média, uma viagem longa, ela começa com a definição de um objetivo principal e o nosso objetivo principal era chegar naquela foto ali que vocês viram ali no começo, que é aquela mão no deserto, né? Ela fica no meio do deserto do Atacama. É como um checkpoint, assim, não tem alguém que faz uma viagem de moto para lá, ou até mesmo de carro, que não vai naquela mão no deserto para fazer a foto e dizer, cheguei aqui no Atacama. Então, assim, a viagem toda é repleta de muita coisa bacana, mas assim, aquele era o checkpoint, que era o principal. Né? A partir dali, a gente faz a definição dos objetivos secundários. Né? Diferente de uma viagem de carro, que geralmente você tem a tua origem e o teu destino. Você entra no carro, você não vê quase nada, é só estrada. Na moto você está mais exposto, né, à natureza, ao ambiente, facilidade de você parar e desembarcar na moto para fazer alguma coisa. Então, a gente teve que os objetivos secundários, né? Isso daqui, então, assim, foi feito bastante estudo, né, do roteiro que a gente ia seguir, com base nessas viagens que eu já tinha estudado. Então, qual seria o melhor caminho a fazer, né? E depois vocês vão ver ali o roteiro, eu vou falar mais um pouquinho os detalhes desse roteiro. Né, uma vez com o objetivo principal ali, os secundários definidos, a gente consegue, né, definir quantos quilômetros por dia que a gente está disposto a rodar. Se pegar ali 9 mil quilômetros e dividir por 19 dias, ele vai dar uma média de 500 e alguma coisa por dia. Então imagine que você acorda, sobe na moto, 500 quilômetros, você vai chegar no lugar, comer, dormir, no outro dia toma café, sobe na moto, 500 quilômetros, isso por praticamente 16 dias, porque teve uns 2 ou 3 dias que ficou fazendo um passeio local. Então basicamente é isso. Né? Alguns dias a gente andou mais, alguns dias andou menos, então no nosso primeiro dia a gente rodou 860 quilômetros aproximadamente.
acho que foi o dia mais difícil da viagem, né? Porque a gente foi com Desce chuva, drive. desses 860 a gente foi 600 km só. em 600 quilômetros com chuva até um pedaço do meio da Argentina, então foi quase que um... foi meio que assim, cara, ou vocês vão desistir, ou vão voltar para casa de vocês. Todo mundo pensava isso, assim, sabe? Cara, começar assim, saindo de Curitiba, de noite, de madrugada, né? Debaixo de chuva, não tava frio, mas pô, debaixo de chuva, você fica pensando, será que vai ser a viagem inteira assim? E a gente fizemos o câmbio na Argentina em seguida. Não, deserto, rapaz. Não bate. Então assim, a gente saiu de Curitiba no dia 2 de janeiro, então tinha acabado de rolar a Réveillon. Quase levamos chuva pra lá. Quase. Tinha acabado de acontecer ainda feriado de Réveillon, a gente saiu de Curitiba no dia 2 de janeiro, então tinha bastante trânsito, saímos daqui às 5 da manhã, estava de noite, estava chovendo muito. A gente foi com muita chuva, né? Muita chuva. E quando a gente chegou em, acho que é Eldorado, na Argentina, que começou a fazer sol e a partir dali o tempo começou, daí é outro clima totalmente diferente. Então ali, quantos quilômetros por dia, né? Então faz uma escolha das cidades também baseado assim, nesses objetivos secundários. Então assim, geralmente escolhia uma cidade que tinha uma atração. A primeira cidade que a gente ficou, por exemplo, foi São Inácio Bini, né, que faz parte das reduções jesuíticas, então tinha coisa para visitar. E assim foi todo o roteiro, foi pensado assim, parando em lugares que tivesse atrações para a gente poder visitar e conhecer. Então assim, envolve também no planejamento, né? Um estudo no início do planejamento, condições das estradas, e depois na véspera da viagem também. Então assim, tem vários sites ali que você vai fazer viagem pela América do Sul, você tem sites que como tem a NTT, DELITE, né? Você tem alguns sites da Argentina e Chile que você consegue pegar como que está a condição das estradas. O clima nas regiões, então definir isso aqui é importante para você definir a época que você vai viajar. Então, por exemplo, essa semana eu recebi uns amigos mandaram uns comunicados lá de umas estradas no Chile e na Argentina que estão interditadas. Cara, você não passa. São metros de neve, entendeu? Então, pesquisar bem assim, eu estou pensando em tal época. Como que é o clima nessa época, nessa região? Então, por mais que seja Atacama, por exemplo, uma travessia da cordilheira lá, se você for hoje lá, é capaz hoje você nem conseguir atravessar. Nem de carro, caminhão, de nada, porque fecha de neve mesmo, você tem que limpar com o trator. Legislação de trânsito, importante, assim, eu não li tudo na íntegra ali, meio assim por cima, porque eu sabia de algumas pegadinhas, né? Então assim, a Argentina eles exigem lá o uso de 2 triângulos no carro, né? Eles exigem que você... o colete refletivo no Uruguai, né? Na Argentina tem na região de Buenos Aires lá, mas assim, a gente usou um colete refletivo que era para nossa segurança, independente se era por conta da legislação ou não, né? Era mais para a gente poder ficar visível onde a gente estivesse. Mas tem, né, por exemplo, na Argentina a polícia é bem conhecida por ser bem malandra, assim, né, de roubar a galera. Sempre tem, a gente deu muito relato de problemas com a polícia. Eu acho que assim, vou dizer, de tudo que podia acontecer na viagem, eu acho que a maior preocupação que eu tive a viagem inteira era cair na mão de um policial e a gente caiu, né? E a gente dançar. Então assim, cara, eles pedem triângulo para motociclista, pedem extintor de incêndio, entendeu? Eles exigem que você carregue com você uma espécie de um lençol lá que eles chamam de mortalha, para que se caso tenha um acidente com vítima fatal, você poder cobrir a vítima, enfim. A dica aqui guarde todo o seu dinheiro, né? Então assim, a gente levou dólar para poder comprar peso chileno no Chile e levou real para comprar na divisa com a Argentina, peso argentino. Então assim, a gente mocou em bolso da calça, jaqueta, colocou em vários lugares da moto, né? E deixava na carteira ali só tipo 100 pesos ali, que eu acho que não dava nem 10 reais. Era o que tinha e se entrasse uma discussão com algum guarda, era o que a gente ia dar, era o máximo que a gente ia dar. Documento obrigatório, né? A carta verde, tem muita gente que fala aí, não é obrigatório. Cara, é obrigatório e a gente foi cobrado numa parada policial, eles cobraram. É uma espécie de seguro, mas é um seguro para o terceiro, não para você. Então, se você se envolver num acidente, atropelar alguém, bater em alguém, isso daqui ele vai para ressarcir a pessoa que você bateu, atropelou. Tá?
é obrigatório. Isso aqui você consegue, por exemplo, em todas as, né, em todas as fronteiras, né, você consegue fazer essa carta aqui. A gente saiu daqui já com a carta feita, né, eu tinha por conta do meu seguro. O João já tinha feito também, o meu cunhado fez na hora lá e pagou acho que R$50 por uma carta que valia por um mês. Mais ou menos esse valor. Né? No Chile, essa mesma carta verde ela não vale para o Chile tem esse outro seguro aqui que chama-se Suapex. Né? A gente fez por um site da HDI chilena também, né? fez o pagamento, imprimiu tudo via internet. É bom fazer uma pesquisa, né? Para os países que você está indo. Se tem alguma exigência de vacina, né? Às vezes está tendo algum surto de febre amarela aqui, pode ser que eles exijam. Então você tem que fazer pela carteira internacional de vacinação, é gratuita. Você faz em qualquer posto, você faz em qualquer posto não, você faz no aeroporto, né? na Anvisa, né? E foi pedido também. Foi pedido. E aqui o PID, né? A permissão internacional, ela não é exigida. Eu fiz, você chegou a fazer, João? Eu cheguei a fazer, mas assim, o PID, basicamente, ele tem todas as informações da tua carteira de motorista em várias línguas, em inglês, português, alemão, russo, chinês, em várias línguas. Né? Com relação à bagagem, né? Cara, viagem de moto, então não dá para levar um mundo de coisa, né? Então é bem reduzido. Então a gente, praticamente, aquelas roupas de cordura é a mesma roupa a viagem inteira. Fica uma dica aqui de levar, né, um spray daqueles lisoforme. Acho que foi na segunda parada nossa, assim, no segundo pernoite nosso, o João estendeu a calça dele em um varal que tinha improvisado no quarto. Esse tinha um quarto. Cara, parecia que tinha um animal morto dentro da calça. E o lisoforme, além de ser de bactericida, ele tem cheirinho, né, de tal e tal, daí misturou, né, gambá morto com tal. Mas assim, ó... Até hoje minha calça pede, não sei porquê. Roupa, a gente levou assim bem pouca roupa, né? Mesmo sendo uma viagem de 19 dias, então vai fazer uma viagem assim, ou quem faz pedal também faz viagem de bike, né? Optar por roupa, por exemplo, camisa de dry fit. Cara, você chega no hotel, você toma banho com aquela roupa mesmo, entendeu? Você toma banho com a roupa, com a segunda pele, já lava ali, no outro dia você está ar-condicionado no quarto, chega cedo e já está tudo seco. Então, assim, é bem pouca roupa que foi levada, sei lá, 3 camisas, talvez de dry fit, né? Bem pouquíssima roupa mesmo. Né? Ferramenta, a mesma coisa, né? Somente o essencial para você mexer na sua moto que você sabe mexer também. Então, não adianta você levar uma maleta de ferramenta, sendo que você não vai precisar de tudo aquilo ali. É peso, né? É pesado. Então, por exemplo, a gente levou uma bolsinha bem pequena que atendia praticamente as 3 motos, então era compartilhada, né? Compartilhada, uma ferramenta compartilhada. Então era um soquete para tirar a roda dianteira e traseira da moto, uma chave para tirar alguma carenagem para você ter um acesso a uma bateria e um par de chavinha para você fazer ajuste de bateria, da corrente. Tá? Então, assim, o mínimo possível. A gente não precisou usar nenhuma delas. Né? Só do ajuste de corrente. Ajuste de corrente. Então, assim, a ferramenta é só o mínimo. Então, pega a maletinha lá, vê o que você vai precisar da moto para tirar uma roda, fazer um aperto ali na moto. Geralmente tem alguma chave que ela é meio coringa e serve para várias coisas. Né? Aquelas alicatinhas também, multifunção, é bom levar. E uma lanterna, caso você dê um BO e escureça, para você não ficar na mão. Né? Aqui ainda dentro de ferramentas, né, a gente levou um par de câmera, né, sobressalente, então assim, atendia as 3 motos, não precisamos usar também. E aqueles sprays, né, para conserto rápido de pneu, mas também não tivemos nenhum pneu furado. A gente não teve praticamente quase nenhum problema com moto, exceto a moto do meu cunhado, que um dia antes de viajar ele detectou um vazamento. Daí eu falei, cara, ou você não vai, ou vai com a moto vazando. E ele foi com a moto vazando o outro. Bom, equipamento, né? Cara, equipamento aqui para moto, equipamento de segurança não tem nem o que falar, né? Roupa de cordura, luva, bota. A gente levou o camelback, né? Para poder ir se hidratando durante a viagem. Isso daqui também ajuda você, acaba mantendo você de alguma forma ali acordado, né? Você vai se hidratando, vai se mantendo acordado. A gente usou isso daqui também,
Caramba. Pode falando aí. Opa, desculpa. Esse negocinho aqui, ó, faz uma diferença danada, cara. Comunicador, intercomunicador. Então, basicamente, a gente subia na moto de manhã, já pareava o comunicador e a gente ia, cara, a gente ia conversando da origem até o destino, praticamente. Cara, meio sacal escutar o João a viagem inteira, mas assim, tem uns momentos que você... Assim, tem umas regiões da Argentina, até do próprio Chile, assim, são retas intermináveis. Assim, e fica aquele mesmo cenário. Então você começa a ter não vou dizer uma alucinação, mas você começa a entrar tipo, num transe e dá uma quebrada no som. Então, de repente, dava uns gritos, começava a cantar, falar, né? Ficava uns 5 minutos sem falar nada, o cara dormiu, né? Só pode. Então, assim, bacana aqui, ó. Isso daqui, né, quem for fazer a viagem, isso daqui é um investimento que vale a pena. Então, porque às vezes pode salvar a tua vida. E o meu ainda tem um outro modelo que a gente conseguiu variar. O meu chinês, para variar. Então, assim, né, você vai conversando, você vai se mantendo acordado e tal, às vezes você pode ver uma situação de perigo, de repente você avista um buraco, alguma situação. Um ajuda o outro, né? Um vai lá na frente e fala, pode vir, tá vindo o carro e tal. E o outro visão. Deixa eu perguntar uma coisa, você foi com esse capacete? Foi com esse aqui? Ele incomodou muito assim? Cara, não. Mas com bolha alta? Não, porque a bolha da minha moto é alta e ainda tem mais um defletor. Então praticamente é zero de vento. É zero de vento. Mas também é alta. Bom, cara, GPS não preciso nem falar, né? A gente tinha traçado vários... Assim, eu usei o GPS muito pouco na viagem. Né? O GPS praticamente ficou guardado o tempo inteiro. Eu levei o GPS mais para quando a gente fosse fazer alguns trechos lá no Atacama, que você está na estrada e de repente abre uma estradinha de chão do nada. Então, assim, a gente não sabia como que era. Né? O Chile é super bem identificado, tudo, tem placa para tudo, entendeu? Mas a gente acabou levando, né, o GPS para dar, assim, fazer aquela consultinha assim, putz, tenho que entrar aqui, né, tal. Mas é sempre bom também, né, levar. Esse daqui não falha, né, cara? Esse daqui não tem pilha, então mapinha, a rede de postos YPF, né, além de ser muito boa além de abastecer a moto, para alimentação. Tipo, esse daqui eles vendem lá, né, eles vendem esses mapinhas, então tem do Chile, tem da região toda da América do Sul. Um outro equipamento aqui que vale a pena o investimento, né? E como eu estava decidido se meus parceiros dessem para trás a fazer a viagem sozinha, né? Eu acabei fazendo a aquisição desse rastreador via satélite aqui, que é o Spot, não sei se o pessoal aí conhece. O Spot, basicamente, você compra esse equipamento aqui, ele faz uma transmissão via satélite, né? Ele pega a tua posição geográfica ali, tem um GPS integrado. Então você compra o equipamento e contrata um serviço de monitoramento. Né? Você tem alguns... Tem vários serviços que ele oferece lá, tem um que você consegue capturar a tua posição em até a cada 10 minutos. E quando eu comprei, tinha uma promoção que eu pagava um mais barato e eu conseguia um modo Extreme lá que eu conseguia até 2 minutos e meio. Então a cada 2 minutos e meio ele pega a tua posição geográfica e manda para uma central lá fora no exterior. Né? Bacana disso daqui, assim, né? Você consegue criar na plataforma lá, quando você ativa o serviço, você cria uma espécie de mapa e e compartilha. Ah, eu quero compartilhar. Daí você pode passa para os amigos, passa para a família. Então, a qualquer momento que eles entrarem, eles se combinam na tua posição atual onde você está no mapa. Ele tem alguns botõezinhos aqui, né? Que na verdade é o objetivo de fato desse carinha aqui, né? Não é só para a tua família poder te acompanhar lá e saber onde que você está. Mas esse daqui é para, assim, no caso de uma emergência, ou também não, né? Então ele tem uns botõezinhos aqui, né? Tem um de tracking que você habilita, liga ele e ele começa a fazer o tracking. Né? Então ele ele pega a tua posição e manda via satélite lá para a central. Tem 2 botãozinhos aqui de check-in, uma espécie de check-in. Então assim, você chega no lugar. A gente chegava no lugar, putz, até a gente se estabelecer, achar um Wi-Fi. Então, a gente tinha uma mensagenzinha que eu mesmo coloquei, né, que era alguma coisa mais ou menos assim, ó, chegamos, estamos bem, assim que possível entramos em contato. Então, estava cadastrado o telefone do meu pai, que está aqui presente, estava a esposa do João, tinha alguns amigos, né, que já tinham feito a viagem para o Chile e Argentina também, e eles participam de vários grupos na América Latina aqui.
Eles também recebiam essa localização e sabiam que a gente estava bem. Tem um outro botãozinho que também você pode personalizar, a gente acabou não usando. E tem esses dois botõezinhos aqui, que é aquele botãozinho que você não quer usar na viagem. Tem um botãozinho que é onde deu merda mais light, né? E daí é o que eu fiz. Daí nesse daqui eu coloquei o telefone desses meus amigos, que também são motociclistas, e foi um combinado, né? Tipo assim, putz, cara, o combinado foi assim, cara, se você receber a mensagem de algum BO com a moto, a gente tá bem, mas algum BO com a moto, a gente precisa de um socorro. Sei lá, tá no meio do deserto e tem um problema mecânico na moto, cara, não passa ninguém. Então, daí, a ideia é que daí eles entrassem em contato com alguém próximo ali da região para ir socorrer a gente e tentar ver o que aconteceu. E esse daqui é o botãozinho do SOS, esse daqui que é o botãozinho que ninguém quer usar, que é o botãozinho do BO mesmo. Né? E a orientação da Spot, né, é que você acione ele em caso de, se você estiver correndo risco de vida mesmo. Né? Então, sei lá, tomou um capote com a moto. Então, assim, é indicado que você nem ande com ele, por exemplo, dentro da bolsa tanque, um negócio que você fique atachado no teu corpo, que você tomar um rola, né? Então, esse aqui é equipamento à prova d'água, à prova de choque. Então, assim, a partir do momento, sei lá, caiu, sofreu um acidente, caiu, e você tiver força e conseguir acionar esse botão aqui, então, a hora que você aciona, ele manda um sinal para a central ela recebe a tua posição geográfica, então ela sabe, pô, o cara está precisando de ajuda. Então, eles pegam a tua posição geográfica, e eles entram em contato com a autoridade policial mais próxima de onde você está. Então, pô, eles vão localizar, eles vão falar, cara, o próximo lugar mais perto que tem para atender o cara é uma polícia em determinada região lá da Argentina. Eles entram em contato e mandam um socorro para te resgatar. Tem um seguro que você pode contratar, eu não contratei no caso, mas tem um seguro que é bem barato, assim, eu acho que não chega a ser, não sei se chega a ser na casa de $20. É mais indicado para quem faz montanhismo, isso daí é bacana, ou para quem, por exemplo, quem faz do Everest, esses picos aí mais difíceis. É um seguro que você paga em torno de $20, mas ele te dá uma cobertura de até 1 milhão e pouco. Que é tipo assim, pô, você está num lugar de dificílimo acesso e precisa de um deslocamento com helicóptero, equipe especializada, eles mandam um resgate. Então, então esse negocinho aqui bem bacana. É legal, daí tipo, ele tem um aplicativo no telefone, então assim, a família consegue te acompanhar, os amigos vão acompanhando, e não deixa de ser um item assim para segurança também. Né? Não precisamos usar, só para fazer os check-ins ele estava ok. Com relação à comida, né, eu vou mostrar aqui, tem uma foto, a próxima foto é uma foto da moto carregada ali. Comida a gente levou, a única coisa de comida que a gente levou foi barrinha de cereal. Então a gente comprou várias caixas de barra de cereal. E basicamente 2 baús da moto era só barrinha de cereal. Como eu falei, a rede de postos YPF ela é muito boa, então para você parar e comer é bem tranquilo. Né? A barrinha era mais para fazer aquela paradinha pit stop ali, você já pegava uma barrinha de cereal, às vezes tomava um energético. Com relação ao alimento, né? Você pode comprar e tal, sei lá, fruta no caminho, só que, por exemplo, fronteira, você não entra em nenhuma fronteira, você vai entrar com um alimento perecível. Né? O João comprou umas azeitonas no Chile, lá, ruim pra cacete, e ainda teve que jogar fora, na fronteira. Cara, isso aqui é a foto da minha moto, a gente estava aqui já isso aqui era no litoral do Chile, né? Pode parecer exagerado até a quantidade de bagagem, né? Mas assim, esses baús laterais, pra vocês terem ideia, saíram daquele Curitiba com menos a capacidade deles. Então basicamente tinha barrinha de cereal aqui dentro na ida, né? Alguma coisinha mais leve ali, também para não fazer muito peso na moto. Qual que é a ideia, né? A ideia era levar os baús mais ou menos, pelo menos até a metade, para você também, cara, você vai viajar, você vai passar num outro lugar, vai querer trazer souvenir, né? Então, só da Argentina, acho que eu trouxe na minha bagagem umas 5 ou 6 garrafas de vinho. Trouxe até rocha, Paramos no meio do deserto, trouxe pedra no deserto. Então, assim, basicamente, a configuração das 3 motos foi quase a mesma, né? Uma bolsa tanque com os documentos ali, coisa que você vai precisar, ficar pegando o tempo inteiro. Então, parado por polícia o tempo todo, quase. Então, pegar documento, então a bolsa tanque é bacana para isso. Você tem ali o que você usa mais na hora ali, né? Essa bolsa estanque aqui tinha saco de dormir e barraca, foi mais para uma emergência, né? A gente não precisou assim, de usar em caso de emergência, a gente fez um acampamento, mas
porque a gente acabou optando que a gente queria fazer um acampamento, né? E o baú traseiro também, o baú traseiro estava com metade da ocupação. Eu tinha um pouco mais porque eu levei notebook, levei câmera grande para fazer as fotografias. Enfim, parece que tem muita coisa, mas a moto não estava tão carregada. Então, assim, ela voltou um pouco mais por causa das bugigangas que a gente trouxe, né, nos lugares. Então, isso aqui foi o percurso que a gente fez. A gente saiu de Curitiba aqui no dia 2 de janeiro e fez esse sentido anti-horário, né? Então, a gente optou em fazer, então, o primeiro dia, né, que eu falei para vocês, a gente saiu daqui de Curitiba, veio até mais ou menos a altura de Guarapuava, e entrou aqui na Argentina pela região, pela fronteira que tem uma fronteira seca aqui, que é Santa Catarina, Paraná e Argentina, né, que é Barracão, Diaria Cerqueira, né, isso aí mesmo. E adentramos aqui, né, então assim, nosso primeiro dia, nosso pernoite foi aqui em São Inácio. Então a gente percorreu 860 quilômetros. Basicamente, daqui até esse ponto aqui, a gente veio com chuva, né, muita chuva. Então aqui a gente acabou visitando na manhã seguinte, né, as ruínas, né, da redução jesuítica do São Inácio Mini. Lugar bem bacana para visitar, é bem parecido com São Miguel das Missões, para quem já esteve lá, é bem bacana. Segundo dia de viagem, né, a gente foi mais ou menos, assim, foi um trechinho de uns 600 e quase 700 quilômetros, né. Esse lugar aqui foi bastante, foi um pouquinho mais complicado, né. Depois que se atravessa aqui a região de Correntes, Resistência, né, a maioria do pessoal que vai para o Atacama, eles fazem reto, que eles pegam essa ruta aqui, que é a ruta 16, e vão reto. Só que assim, cara, é uma pista simples, toda esburacada. Essa região do Chaco aqui é um calor, cara, bate mais de 45 e registra às vezes de 50 graus. Cara, é uma reta, é monótono e muito perigosa, tem muito animal no acostamento. Então, eu tinha optado, né, estudando os roteiros, eu optei em fazer esse desvio aqui, uma espécie de rota alternativa em que aumentar em um dia a viagem e a gente ia passar por um lugar aqui que é muito bonito, que chama-se Tafí del Valle. Na verdade, em vários lugares, né? A gente queria passar por termas de Rio Bom, né, para ir onde fica o circuito do MotoGP, tem um museu do automóvel lá. Que é da Argentina. Exato. Então, assim... Mas assim, esse trecho aqui foi difícil. O segundo e terceiro dia é difícil, essa região do Chaco aqui tem muita reta, você enfrenta muito vento, e é um vento constante, de repente dá umas rajadas, você anda com a moto de lado por muito tempo. Quebra, Foi em janeiro. Então assim, botar a moto de lado, você pode soltar o peso tranquilo, a moto não tomba, e você tem que andar com a moto de lado, você não consegue andar com a moto em linha reta porque ela fica te jogando ou para acostamento ou para outra pista, dependendo do sentido do vento. A gente sofreu bastante isso aqui com um pouco, né, então calor, vento. Essa região aqui de Santiago del Estero aqui estava um calor assim insuportável. E foi um momento que eu abri mão da proteção, da segurança e arranquei a jaqueta, amarrei na moto e fui com camiseta de dry fit porque eu não estava aguentando o calor. Curiosidade, não sei se dá para fazer pergunta também, mas vocês paravam de hora em hora? Como é que era Então, a gente fazia, assim, beleza, a gente tinha esses objetivos de fazer 600, 800, 700 no dia, mas a gente parava em torno de, a gente não andava mais de, talvez o máximo que a gente andou sem parar foi 300 quilômetros. Mas é que contra o vento, o corpo inteiro sente. Então, a gente, assim, a média fica em torno de 200 em torno de 230, mas de repente, em algum momento, a gente via que tinha baixado bastante o combustível, aí talvez, sei lá, tinha rodado 180 km, por exemplo. Vinha um posto, a gente parava, completava o tanque, fazia, né, uma hidratação, comia alguma coisa. Parava bastante para tirar foto também. A gente parou para tirar foto. Assim, essa viagem assim, não foi essas viagens de vida louca que, assim, tem uns motociclistas que os caras sobem na moto, os caras rodam 1000 km. 1.200 km no dia, cara, é loucura. Então a gente parou muito, né? A gente parou muito para curtir. Essa região aqui é bem bacana. Então assim, ela aumentou em um dia a nossa viagem, mas é uma região bem bacana. Então, Tafí del Valle, e é bem interessante aqui, porque quando você chega em Tafí del Valle, é uma região ali de muito verde, e você começa a subir,
algo bem parecido com a Serra do Rio do Rastro, e começa a ficar árido, começa a ficar seco. Quando você chega lá em cima, está parecendo Bruxa de Blair, assim, a paisagem. E quando você chega lá em cima, já é tudo árido. Mas assim, é uma região bem bonita, né? Tem uma cidade, a cidade de Itafí del Valle, ela fica encravada em um vale. Eu já vi umas fotos do inverno lá, fica sempre coberto de neve, assim, é bem bonito. A gente teve um problema com a polícia aqui, chegando em Itafí del Valle, né? Então assim, Início da subida. o primeiro dia de viagem, vou dizer assim, eu acho que só o primeiro dia de viagem eu nunca vi tanta polícia igual eu vi em toda a minha vida aqui no Brasil. Toda cidadezinha tinha uma... A gente rodava a poucos quilômetros de polícia, muito assim, então eles paravam geralmente quem era local, e olhava dentro do carro, a moto, eles geralmente olhavam assim, faziam sinal para a gente seguir. Só que aqui em Itafí del Valle, aqui, os caras tentaram um suborno aqui, mas não deu muito certo, né? A gente estava fazendo essas curvas em uma região de, tipo, parecendo com uma Serra da Graciosa ali. Daí quando eles viram a moto, já tinha uma moto parada, só que o cara já estava indo embora. Daí quando eles avistaram a gente, fizeram o sinal já para parar. E veio um policial em mim e veio outro policial no João e no meu cunhado que ficaram para trás. E eu acabei até me precipitando, assim, um pouco, eu devia ter esperado o cara pedir os documentos, mas eu já comecei a pegar a carta verde, documento da moto, e eu tinha todo. Acontece. A água seca. Só um pouco desastrado, né? Tinha, né, que fazer. Deixa eu tomar um gole, é um sinal para tomar água. Isso com cerveja. Então aqui o policial veio, dois policiais pararam, tinha mais gente, né? O policial pegando o outro sentido também, mas eles basicamente pararam a gente. Eu dei todos os documentos e até que ele perguntou se eu tinha era uma espécie assim de... Certificado de manutenção. Um documento atestando que a minha moto tinha condições de rodar. Cara, minha vontade era dar um soco no cara, porque o pessoal lá anda com os carros assim, cara, quando tem lanterna e farol é muito. Os carros tudo caindo nos pedaços, todo perigoso pra caramba. Moto, o pessoal lá anda sem capacete, 5 pessoas numa moto. Mas é que eu saquei a intenção do cara. Né? Daí, e nisso o João lá já estava liberado, o policial atrás liberou o João e meu cunhado, e o cara ficou discutindo. Eu falei, cara, eu não tenho isso. O cara, não, porque o Mercosul exige e tal. Eu falei, cara, eu não vi nada disso bem na legislação, não tem. Só faltou eles combinarem, né, os policiais. Daí o que aconteceu foi o seguinte, né? Eles não tinham combinado. E daí o policial que tinha pedido os documentos pro João e liberado o João ali, ele perguntou o que passa, né? Perguntou pra ele, pô, o que tá acontecendo? Daí... Eu tô na minha desenvoltura, você tem que ligar Daí ele falou assim, não tiene la inspeção. Ele falou, inspeção. Inspeção, né? Uma inspeção do veículo. Daí o cara ficou sem entender nada, daí ele falou, dessa vez passa. Porque daí não ficou combinado, ficou estranho, né? Eles liberaram os dois e me ferraram. E acabou liberando a gente e falou, dessa vez passa. Então assim, cara, a polícia da Argentina, eu achei que eu ia ter problema aqui, nessa região aqui do sul, que é que é a província de Entre Rios. Aqui tem um lugar que, cara, se você passar aqui, você vai dançar. Mas em alguns lugares da Argentina, que eu já também cruzei duas vezes, Argentina, cara, lugares específicos. Nessa região aqui era perigoso. E nessa região a gente foi parado. Nos outros lugares que eu já parei, que a polícia falou, super medo, eles caras não sabem chegar lá. Mas assim, o cara tentou, né, acabou que passou. Só que de Itafí del Valle aqui a gente partiu para Salta, né? Daí aqui no caminho aqui tem essa cidade de Cafayate, é bem bacana, porque daí depois você sai aqui de Itafí del Valle, né? Você sobe ainda um pouco, ela fica uns 3.000 metros, você sobe ainda um pouco, para daí começar a descer do outro lado e você cai lá na Ruta 40. Daí aqui nas margens da Ruta 40 você tem bem bacana, assim, tem muita coisa aqui, tem um monte de vinícola, essa região de Cafayate, que ela é bem conhecida, né, por os vinhos aqui dessa região. É interessante, assim, que é uma região bem árida e tem alguns tipos de vinho que são produzidos aqui que são considerados os melhores do mundo. Então, o vinho do tipo torrontés é considerado um dos melhores do mundo. Então a gente passou aqui por Cafayate, aqui é um lugar bem bonito, né, você entre montanhas, né, o caminho até Salta. E a ideia era chegar em Salta bem cedo. Só que aqui, antes de chegar em Salta, a gente chegando perto de umas cidadezinhas aqui, começou uma formação de chuva. Lá na frente eu falei, cara, vai chover,
meu cunhado falou, cara, não vai chover, mesmo assim a gente colocou roupa de chuva e foi andando. Cara, passou uma tempestade que destruiu várias cidades aqui. E a gente só tomou conta quando a gente chegou no lugar lá e começou a ver uns carros parando e os carros não iam mais adiante. Tem uma partezinha no vídeo ali que a gente está atravessando, praticamente virou um rio a estrada, então a gente chegou numa... E era uma cidadezinha assim, que daquela cidade para Salto, acho que tinha mais uns 40, 50 quilômetros, assim, era coisa absurda, o trajeto era bem pequeno. Então a gente começou a ver os carros dando sinal alerta e parando no acostamento. Daí a gente chegou, putz, e agora? Vamos, não vamos? Cara, temos que seguir viagem. A gente não tinha até então um caminho alternativo para seguir. Esperamos um carro, deixei um carro na frente para ver que altura que ia dar água, deu quase na metade da porta do carro. Mas daí a gente pegou e levantou as pernas na altura do guidão na moto, cara, vamos nessa e vamos acelerar e vamos parar. E a gente atravessou, então assim, a gente passou um primeiro alagamento, cara, era uns 300, 400 metros, né? Dentro da água, foi embora, atravessamos. Mais na frente, um outro alagamento, cara, a água corria assim, tipo um rio, assim, atravessando a estrada. E, cara, a gente foi chegando e cada vez mais chegando perto daquela tempestade, até que a gente chegou num ponto que a gente venceu vários alagamentos, até que a gente chegou num ponto que estava tudo parado e a gente olhou lá na frente, encostou a moto assim, para ver o que a gente ia fazer. Caminhão tinha parado. Daí assim, pô, a gente viu um ônibus, o ônibus parou e fez a volta, eu falei, cara, agora lascou, o ônibus está passando. Daí o Leandro pegou a moto e foi, tinha uma árvore caída, cara, não tinha como passar com a moto. Voltamos, né, paramos num posto de gasolina, cara, estava chovendo muito, assim, torrencial. Paramos num posto, eu confesso que eu não sabia nem o que fazer. Né, não sabia, realmente não sabia o que fazer. Comecei a conversar com o pessoal de lá, eles não sabiam indicar um caminho alternativo. Eu tinha visto no GPS, no mapa, que tinha uma estrada alternativa, mas era uma estrada de chão. E se o asfalto estava ruim, imagina a estrada de chão. Já tinha parado a chuva, mas... A chuva parou, mas a gente não tinha, a gente ficou ilhado um tempão até que alguém lá, alguma pessoa da região falou assim, ó, eu tinha visto no mapa um caminho e a pessoa falou assim, ó, se vocês voltarem aqui 10 quilômetros, tem tal cidade, vocês vão até essa cidade, de lá vocês vão para Salto. Cara, isso daí já tinha escurecido, a gente fez esse caminho de volta, a gente voltou tipo uns 10 quilômetros, entramos nessa cidade, essa cidadezinha quando a gente chegou, não lembro agora o nome dessa cidade, mas foi triste. A cidade estava também toda apagada, porque a tempestade tinha passado por ela. Estava toda apagada, a rua também descia tipo um rio. Eu falei, cara, vamos seguir o GPS e vamos embora. A gente se distanciou alguns quilômetros, lá na frente, na escuridão, um carro da polícia, né, da polícia caminhoneira da Argentina. Cara, não deixaram a gente seguir. Eles falaram, ó, não tem como seguir, tem pelo menos 3 pontos aqui da estrada que o rio virou um rio. Vocês não vão conseguir passar com moto, com carro alto, carro baixo, não passa. Daí o policial orientou, ele falou assim, ó, vocês voltam de novo para essa última cidade que vocês tinham passado, eles vão pegar para uma outra cidade, né, que ele indicou, e essa outra cidade tinha também um caminho para Salto. Fizemos um caminho de volta para essa outra cidade e pegamos uma rodovia que dava acesso a Salto. Essa rodovia estava cheia de árvore caída, a gente passou em alguns trechos no acostamento da outra pista, você tinha que desviar a poste, a árvore. Cara, passou uma tempestade que foi varrendo tudo. Chegamos em Salto, a Salto estava embaixo de água também, né? Lembra? Na rua do hotel, assim, o hotel estava até a metade de água. Chegamos, tipo, era pra gente chegar às 4 horas da tarde, chegamos às 10 horas da noite em Salto. Tudo lameado, tudo cheio de lama. Nessa brincadeira de voltar, o cara de uma caminhonete passou no sentido contrário, fez uma onda de lama com a gente. Cara, terrível. Chegamos em Salto, tudo lameado. Deu até dó de entrar no quarto do hotel, do jeito que a gente estava. A gente tentou se limpar com os panos de chão. E a gente ficou em Salto. Aqui em Salto, a ideia era fazer um pernoite e fazer um passeio aqui até Cate. Né? Tem um passeio aqui que dava uns 300 quilômetros aqui no dia. E a gente acordou no outro dia, o tempo todo avacalhado. A gente ficou na dúvida, vamos ou não vamos, era arriscado. A gente acabou partindo, porque aqui para você ir para Cate, você sobe uma elevação considerável, né? Você passa por um lugar aqui chamado Cuesta del Obispo, né? E a gente combinou que a gente ia até a base dessa montanha e se a gente visse que a gente ia colocar a nossa vida em risco, a gente ia voltar e ia abortar e ia ficar no hotel. Cara, a gente foi para esse lugar aqui, foi bem assustador esse dia, mas a gente acabou seguindo, né?
a base dessa montanha aqui, ela é no meio de um vale. Então, assim, a estrada ela vai seguindo um rio e no lado são os paredões, assim, os paredões. E tinha muita pedra caída, cara, muito deslizamento. E a gente começou a subir essa montanha até chegar tem um lugar lá que é conhecido como a Pedra del Molino. Então, cara, é bem bacana, assim, que assim, ele é todo verde, ele vai subindo, e quando você chega lá em cima, né, com frio, por causa da altitude, é mais de 3.000 metros de altitude, bastante frio, daí quando você começa a descer para o outro lado, é totalmente árido, assim, então você tem verde de um lado, daí quando você sobe, começa a descer do outro lado, totalmente árido. Então, aqui a gente foi, depois eu vou mostrar, tem uma foto bacana ali, aqui a gente passa dentro de um parque, chama-se Parque Nacional de Los Cardones, aqueles cactos que tem mais de 6 metros de altura, um lugar... Desculpa. Eu tenho problema com água, que eu não tomo água, acho que é por isso, entendeu? Então aqui a gente fez esse passeio, deu um pouco de medo mais na volta, porque na volta, quando a gente foi descer de novo essa Cuesta del Obispo lá, além de a gente pegar lugares que tinha pedra rolando mesmo, né, da montanha, a gente passou em muito lugar que tinha pedra que não tinha quando a gente passou na ida. Eu falei, cara, vamos acelerar o máximo que der. Um pouquinho antes aí, foi o único lugar da viagem que todo mundo comenta, porque na altitude, a moto perde a potência e tal. A gente estava voltando, acelerando tudo, a moto dando 17 km por hora. Mas não é possível. E a gente falando pelo rádio, ô Márcio, você não tá conseguindo andar com a tua moto? Porque a moto dele era mais potente que a nossa, ele andava um pouquinho mais. Mas eu dava tudo, botava em quarta marcha, tentando acelerar e a moto indo a 60 por hora. Impressionante. Aqui, assim, para viagem de moto, né, esses locais aqui mais altos ali, você tem um ar um pouco mais rarefeito, a moto sofre um pouquinho. Então, assim, moto de baixa cilindrada, né, teve uns amigos que fizeram de Teleré 250. Cara, na cordilheira a moto não passava de 50 km por hora. Pode enrolar o carro que a moto não anda. Você baixando marcha, a moto não anda. Daí, aqui de Salto a gente fez esse pernoite para poder fazer um passeio de kart. Aqui tem uma outra parada que a gente fez que geralmente o pessoal não faz, né? O pessoal geralmente quando dorme em Salto, eles saem daqui, passam por uma marca e, na verdade, eles saem daqui direto para São Pedro de Atacama. E aqui a gente optou por fazer um pernoite numa cidade aqui chamada Tilcara. Tinha alguns lugares aqui que eu queria visitar e depois vocês vão entender o porquê ali na foto. Né? Tem uma cidade chamada Humahuaca aqui, que tem um lugar lá que é fantástico. E a gente fez esse pernoite aqui. Então, assim, cara, cada lugar desse que você vai, então, assim, por mais que você tenha o teu objetivo principal lá, cada trechinho da viagem aqui, cada curva que você faz é uma paisagem diferente, que você fica boquiaberto, assim. É indescritível a sensação. Então a gente fez esse pernoite, a gente basicamente chegou em Tilcara cedo, deixamos as coisas na pousada, pegamos a moto e fomos para Humahuaca. Quando a gente chegou em Humahuaca, formando uma chuva. Cara, a gente praticamente levou quase levamos chuva pro deserto mesmo. 3 curitibanos, cara. Viu? Tanto é que a gente chegou aqui e uma pessoa local lá falou, pô, vocês querem aonde? A gente quer ir a gente vai subir o El Hor local, né, que é a montanha que dá acesso ao Cerro, lá, um mirador, lá para um lugar que chama-se Cerro 14 Colores. E o cara falou, cara, vocês não vamos conseguir subir. Porque ele falou, olha o tempo como está ali fechado, vocês não vão conseguir subir. Daí a gente foi para a cidadezinha aqui, de Humahuaca, ficamos lá na feirinha, compramos umas facas, lá, uns negócios, tomamos um café, porque o cara falou assim, mas aguardem, se vocês aguardarem 1 hora, vai limpar e vai abrir. Eu falei, cara, eu já tinha até quase desistido. Mas a gente foi para a cidadezinha tomar um café e dar um tempo, e realmente, depois de 1 hora, o cara nativo mesmo estava certo mesmo. Cara, a hora que a gente olhou assim, e ainda estava o sol iluminando, e ele era todo colorido, cara, tava a coisa mais linda. A gente pegou a moto e se arrancou. Então, assim, você sai dentro da cidade, você pega uma estrada de chão, anda uns 20 quilômetros até a base dessa montanha. Vou mostrar depois a foto ali para vocês. Depois você começa, a hora que você bate na base dela, você começa a subir. O mirador fica 4.350 metros acima do nível do mar. E, cara, vocês vão ver pela foto ali, é um lugar sensacional, muito bacana. Estrada 100% de chão ali, né? Mas foi bem bacana, foi uma experiência legal. Frio pra caramba lá em cima também, né? Por causa da altitude. Então conseguimos fazer esse passeio, que era um dos objetivos. E pernoitamos aqui, no outro dia a gente saiu bem cedinho, daí o destino era chegar em São Pedro de Atacama.
Então aqui, né, independente se você fica em Tilcara, se você fica em Salta, tem muita gente que dorme aqui numa cidadezinha aqui, antes aqui de fazer a travessia, para se acostumar com o clima e tal. E a gente optou em fazer essa de Tilcara e tocar direto. Você falou frio ali, quanto de graus? Cara, aqui em cima, aqui, assim, tava frio porque, cara, era janeiro, né? Primeira semana de janeiro, mas tava fazendo uns 4 graus, 3 graus, assim, gelado. Né? Gelado. Pegou 3 graus no ano passado no Libertadores, né? E era em fevereiro. Também era 28 graus embaixo, Mas é por causa do em altitude. Los Angeles, lá em cima 3, 4 graus. É bem isso. Porque senão a gente tem mais setembro. Então vai ser o fim do inverno, acho que talvez pegue até mais frio ainda. A gente pegou um pouco de frio aqui, né? Aqui, né, em Mauá, pegou um pouco de frio. Depois aqui bem cedinho, né? A gente saiu, era mais 5 da manhã, tava de noite ali, para subir ali a Cuesta de Lipanda, aí parou para tirar foto naquele marco, né? Que indica ali o trecho mais alto aqui da rodovia. Aqui também estava em torno de uns 2 graus, né? Que a gente tirou foto. Aqui foi, ali a gente subiu 4.300 metros, mas assim, a gente não sentiu nada assim, de dificuldade, assim, de dor de cabeça, mal-estar. Isso daí varia de pessoa para pessoa, não quer dizer que a pessoa que faz uma academia, que está em forma, pratica exercício físico, não vai passar mal, ficar ruim. A gente tinha comprado umas folhas de coca, ruim pra cacete, mas nem conseguimos mascar aquele negócio lá. Aqui na Cuesta de Lipã, aqui foi onde eu mais senti. Então, assim, aqui nessas altitudes, né, por exemplo, só o movimento de você descer da moto e subir da moto, você cansa. Então, daí você esquecia, né, ia sair correndo para tirar uma foto, você dava 2 passos e estava morrendo, porque faltava ar. Mas, assim, foi a sensação pior que eu tive. E quando a gente começou a descer, né, porque, assim, para viagem de moto, como a gente costuma se deslocar mais rápido do que de carro, a dica é que, tanto subindo como descendo, que você vá numa velocidade devagar, assim, né? Que você se desloque, que você, por exemplo, aqui na Cuesta de Lipã, que você sobe ou desce muitos metros em pouco tempo. Né? Então, assim, por exemplo, eu até quando comecei a descer, porque, cara, você fica de boca aberta, você igual um bobo, né, olhando todo. Então, assim, quando a gente começou a subir a Cuesta de Lipã, a gente estava no meio dela, o sol começou a nascer, cara, ele começou a iluminar, ficou tudo dourado, assim, você fica todo abobado. Aceleramos, a gente subiu meio rápido, empolgado, e na hora de descer, minha vista deu uma escurecida, daí na mesma hora eu já parei a moto, falei pro João no comunicador, falei, cara, estou me sentindo muito bem, daí parei, daí tomei água, abri o capacete, ali a viseira, daí a gente desceu mais pianinho. Que desce 2.000 de uma vez, né? Se desce 2.000 de uma paulada, então a gente estava descendo meio rápido, daí a gente foi bem pianinho. Aqui a dica de atravessar é quanto antes você sair daqui, independente da cidade onde você esteja, é melhor, porque aqui, cara, pega ônibus de turismo, a fronteira aqui é bem complicado. Então, assim, dependendo do horário que você chegar aqui, cara, você vai ter que botar uma barraca e dormir na fila lá. Senão, dependendo do horário, você não atravessa, porque eles fecham o passo e você pode não atravessar. E frio também. E frio. A gente chegou cedo, tinha bastante gente, tinha ônibus de turismo, mas a gente conseguiu desenrolar rápido, né? A gente conseguiu até que desenrolar rápido aqui a parte de questão de fronteira. E daí, para fazer aqui o passo de Rama, né? Que foi o trecho da cordilheira que a gente escolheu para fazer a travessia, né? Aqui tem Passo Cico, ao longo da cordilheira aqui tem vários passos, né? Passo Água Negra, tem o Libertadores, tem vários passos aqui que a gente quer fazer em outra oportunidade. Então, assim, o objetivo desse dia era chegar em São Pedro de Atacama e chegar também antes de escurecer por causa do frio ali, né? E na cordilheira a moto pegou muito? Não. Isso que foi estranho. Não, a moto, cara, a gente andou a 90 por hora. Tipo, Foi só naquele outro trecho ali, antes de Salto ali, que penou um pouquinho a moto. Depois não tivemos Ano passado eu fui essa licença carburada. Então, mas daí a carburada, daí tu tem que fazer um ajustezinho, né? A moto injetada assim não tem problema. 80 por hora. Na injetada ela vai se ajustando. Sem pressa. Então aqui também, essa travessia aqui, o passo de Rama, né? Eu acho que a parte mais alta aqui da ruta, aqui é a ruta 52, e quando vira aqui no Chile é a ruta 27. O trecho mais alto dela aqui é 4.800 metros, acima do nível do mar. Então aqui também ele deu uma boa esfriada, a temperatura caiu bastante, então aqui é importante esse trecho depois que você cruza a fronteira, é bom fazer de dia, porque pegar a noite aqui no deserto é bem frio.
E, né, então chegamos praticamente em um dos objetivos, que era São Pedro de Atacama. São Pedro de Atacama, aqui a gente fez vários passeios por nossa conta. Então, assim, eu tinha estudado vários lugares para a gente poder fazer em 2, 3 dias ali. Então, as lagunas altiplânicas, a gente foi nos geysers, né? Os geysers aqui, ou geysers, né, como o pessoal chama. A gente foi de van. Cara, foi o único que a gente fez de van. Ele fica uns 90 quilômetros ao norte aqui de São Pedro do Atacama. Cara, é uma estrada de chão horrível, praticamente aquelas costelas de vaca, é bem ruim. E assim, o horário de maior atividade dos geysers é em torno de entre 6 e 7 horas da manhã. Para você chegar lá nesse horário, você tem que sair umas 4 horas da manhã de São Pedro. E é barato, né? É barato, é barato. E valia a pena, se a gente fosse de moto, a gente ia sofrer muito, porque estava muito frio. Então, assim, até num dia anterior, né, teve uma pessoa lá que falou que um motociclista, o cara foi até meio do caminho e desistiu, porque ele pegou muito frio. Então, assim, por exemplo, cara, se está de dia aqui em São Pedro do Atacama, está uma temperatura agradável, sei lá, seus 20 e poucos graus. Só que, por exemplo, aqui, ó, aqui nos geysers, aqui chega a fazer a menos 20, menos 30, dependendo. Acho que uma noite anterior tinha feito menos 5, menos 7. Teve uma noite. E olha, o cara desistiu. Tinha feito uma temperatura assim, e o cara desistiu por causa do frio. Então, assim, a gente optou a fazer isso daqui de van e, assim, mais ou menos custou em torno de... Custou uns 18 mil pesos chilenos, mais ou menos, que dava em torno de uns 110 reais. Então, assim, a van vai no hostel, onde você estiver hospedado, te busca lá. Cara, você vai dormindo, eu fui dormindo, embora a buraqueira, fui dormindo. Daí eles fazem todo um tour guiado com vocês, contando toda a história lá dos geysers, como que funciona e tal. Fazem um tour e oferecem o cafezinho da manhã. Daí você toma um café da manhã e tal. Daí na volta dos geysers, eles fazem um caminho diferente da ida. Eles passam por um povoado ali, o povoado dos Machuca lá, comendo carne de lhama. Comemos carne de lhama. Cara, espetinho de lhama. Bom. Bem bacana, mas assim, foi o único passeio que a gente fez, que a gente pagou. O resto a gente tinha todas as coordenadas ali para isso, os roteiros, né? Então, os geysers, lagunas altiplânicas e aqui Vale de Laguna, né? Tinha algumas outras coisas. Tem uma Piedras Rojas aqui, estava fechado porque uns gringos vieram, não sei se um ano anterior ou naquele ano, e os caras fizeram, acho que, não sei se os caras fizeram kitesurf ou o que os caras fizeram numa laguna lá. E daí eles fecharam lá e estava impedido lá de fazer visitação. Tem bastante coisa para visitar aqui em São Pedro, mas acho que assim, uns 3 dias é o suficiente para dar um bom passeio. Então, feito esses passeios aqui dentro de São Pedro, a gente partiu para... A gente chegou em São Pedro aqui, já era no 7º dia de viagem, mais ou menos. A gente ficou umas 3 noites. A última noite aqui em São Pedro, a gente tinha feito um passeio. E a última noite aqui, a gente queria ir para o deserto para ficar olhando o céu e tentar fazer alguma foto do céu. Cara, assim, agora faz umas 2 semanas, né? Estava tendo aquele eclipse lá. Então, assim, cara, essa região aqui, de Copiapó, aqui tem vários observatórios, tem coisa dos Estados Unidos aqui, eles fazem muito estudo, por exemplo, até aquele carrinho que eles mandam para a Lua, para Marte, eles trazem aqui por causa do Sol, que é muito parecido, para fazer teste naqueles equipamentos aqui. E a gente fez a última noite aqui, a gente foi para o deserto, bem maluco, né? Cara, uma escuridão total, então assim, poluição luminosa 0, né? Tentamos fazer uma foto lá, acho que ficou legal a foto. Cara, a gente saiu do deserto, era umas 2 horas da manhã quase. Você fica também, você não vê o tempo passar, cara. Você vê, assim, é só você presenciando, assim, a quantidade de estrela que você consegue ver. Infelizmente, por causa da época que a gente foi, não era possível, assim, mesmo fotografando, fazendo tratamento, não dava para fazer, não dava para ter uma visão da Via Láctea. A gente daria para fazer se a gente fizesse no 2º semestre, Então, assim, na época que a gente fez, a gente tinha até um aplicativo que mostra a posição dela, ela estaria quase que no limiar, assim, da linha do horizonte, assim, para poder começar a despontar. A gente não conseguiu, mas valeu a pena mesmo assim essa noite que a gente ficou lá no deserto para fazer as fotos. Daí aqui a gente parte, né, de São Pedro de Atacama para Antofagasta, né, passando por Calama. Tinha um passeio que a gente pensou em fazer aqui. Aqui tem a maior mina de cobre aberta, né, do mundo, que fica em Chuquicamata, o nome da cidade ali, que fica em Calama. Não fizemos esse passeio da mina. E
viemos aqui parar em Antofagasta. Cidade bem bacana já, né? Foi o primeiro contato com o Pacífico. Aqui em Antofagasta a gente fez, no mesmo dia que a gente chegou, a gente fez um passeio num lugar muito bonito que chama-se La Portada, a gente vai mostrar uma foto. E no caminho, né, a gente parou um carro ali, e é legal que assim, durante toda a viagem, cara, todo lugar que você para, vem muita gente conversar com você. Quer saber da viagem, quer da onde você está vindo, para onde você está indo, quer saber da tua história. Daí você pega e dá um adesivo, a pessoa fica enlouquecida, começa a te acompanhar, eles vão te acompanhando meio que o resto da viagem. E aqui em Antofagasta, quando a gente chegou, parou um carro, uns operários lá e tal, e a gente começou a conversar e eles indicaram pra gente um balneário. Eles falaram, tem um balneário e tal, é perto, é alguns poucos quilômetros. A gente fez esse passeio nesse balneário aí e pousamos em Antofagasta. A mão do deserto, ela fica mais ou menos aqui, nesse ponto. Fica uns 75 quilômetros para o sul de Antofagasta. Então, basicamente, saindo de Antofagasta, né, a ideia era passar na mão e tocar direto para o próximo destino aqui, que era Caldeira. Em Antofagasta que a gente fez a manutenção e a troca do óleo. É. Na verdade, sim, a moto do Leandro estava vazando óleo porque... Ele tem concessionária, nós somos da concessionária da Yamaha e lá a gente fez troca de óleo. A moto do Leandro estava com vazamento, né? Lá em São Pedro do Atacama a gente comprou, porque ele viu que tinha baixado muito o nível do óleo. A gente comprou uma garrafinha de óleo e a partir dali, de tempos em tempos, a gente ia dando uma completadinha no óleo dela. A ideia era trocar mais ou menos em Antofagasta, que era basicamente a metade da viagem. Então, em torno de 4.700 quilômetros a gente tinha rodado já. Entre 4.700, perto, não tinha completado 5.000 quilômetros. A minha moto estava com óleo para rodar 10.000, então, cara, eu troquei antes de sair e ia trocar só na volta. E o João e o Leandro, então a gente chegando em Antofagasta, a gente deixou todas as coisas no hotel. Antes até de ir para uma portada, a primeira coisa a gente parou numa concessionária Yamaha. O cara até meio que fez pouco caso e falou, cara, eu não tenho como fazer isso para vocês, pega as ferramentas aí. Ele deixou assim, então assim, deixou a gente usar a oficina dele e fazer a troca do óleo. Era o gordinho. Era o dono. Mas ele foi legal também. Então aqui de Antofagasta, então a gente sai em direção ao Mão do Deserto. Tem muita gente que passa lotado e não vê a mão. Né? Então assim, ficam em 75 quilômetros, chega a ter uma placa, né, indicando lá Lamano del Deserto, não sei como tem a placa, mas tem muita gente que passa lotado. Aqui é parte da Pan-Americana, Ruta Pan-Americana. E aqui fiz uma alteração aqui no roteiro, né, que é assim, a maioria do pessoal sai da mão, pega a Ruta Pan-Americana e vai pelo meio do deserto. Cara, aqui é extremamente árido, não tem nenhum tipo de vida verde, mato, nada, é só areia. Aqui eu fiz uma opção de retornar uns 15 quilômetros mais ou menos, em vez de seguir pela Pan-Americana, pegar em direção ao Pacífico, né? Então tem uma ruta aqui que vai sair lá no Pacífico, e tem uma estrada aqui que vai para um lugarzinho chamado de Paposo até Tal. Né? Cara, é um lugar lindo. Então você tem de um lado o Pacífico e do outro lado uma cadeia de montanhas enorme, assim, um cenário de babá mesmo, muito lindo. Valeu a pena fazer esse desvio ali, aumentou em, sei lá, 15 quilômetros a viagem e a gente fez um negócio bem mais bacana. Porque daqui, depois que a gente fez esse passeio, a gente volta para a Pan-Americana e daí, cara, é areia só, é reta e areia. Entendeu? Então, assim, você quase chega a dormir mesmo na moto. Não tem nada para ver. E embaixo de calor, cara, demora para vir um posto de combustível, demora para passar um outro carro, alguma coisa desse sentido. A gente pousou numa cidadezinha aqui, Caldeira, e até acho que foi Caldeira ou Los Vilos que a gente chegou, estava tendo carnaval na cidade, bem bacana. Então aqui não tinha muito o que ver, uma cidadezinha bem bacana, litorânea, assim, aqui já não tinha mais assim, coisa para fazer, né? Então assim, era sair, comer e dormir para no outro dia seguir viagem. Manutenção na moto, então apertar a corrente, fazer algum ajuste na moto. Então Caldeira e Los Vilos foi mais ou menos assim. Né? A próxima parada nossa foi um tiro bem grande mesmo. Foi saindo de Los Vilos, né? E fazendo todo esse trecho aqui, a gente não entrou em Santiago. Então antes de entrar em Santiago, né, faz um desvio aqui, tem Los Andes, né? Passa por Los Andes. Aqui tinha um outro objetivo, então a gente queria atravessar a cordilheira aqui para passar na Los Caracoles também, que é uma rodovia icônica, né?
Então, fazendo nesse sentido, você sobe os caracóis. Vocês não foram para Santiago? Já conheciam? Cara, assim, Da cidade grande? a gente justamente não despertou interesse. Eu tinha um roteiro, na verdade, no primeiro planejamento meu, eu tinha colocado uma cidade aqui embaixo, aqui que ele tem um hotel gigantesco aqui, que tem a maior piscina do mundo. E a ideia era ir até aquele hotel e conhecer lá. Porque vocês estão vendo da rota de vocês, se não passar por uma cidade grande nenhuma. Não, nenhuma cidade grande. Não desmerecendo a Pô, Guarapuava a gente passou lá. daí... Não, nenhuma cidade grande. Mas assim, pô, esse Mas a ideia que era- apareceu na rota de vocês. A ideia era fazer uma viagem, vamos dizer assim, mais roots mesmo, não queria passar em cidade grande, trânsito, porque assim, eu sabia assim, eu tenho interesse em passar um dia por Santiago, mas cara, a gente ia pegar trânsito, ia se estressar e não era a ideia. Então assim, a gente tinha um dia grande para passar aqui. Opa, voltar. Levar a moto Santiago, hein? Tá cansando, vai pra aqui. Então assim, tinha um trajeto grande, né? A gente tinha que fazer também toda a questão de fronteira. Assim, a cidade grande que a gente ficou aqui, a gente ficou em Mendoza. Mendoza é grande. Beleza. Então assim, a gente pernoitou em Mendoza. Então Parece esse dia Curitiba. a gente pernoitou em Mendoza. Até porque a gente queria beber muito vinho nesse dia, e a gente bebeu muito vinho e foi em Mendoza. Daí de Mendoza a gente partiu aqui, fez todo esse trecho aqui para pousar em Vila Maria, né? Foi a outra cidade que a gente pernoitou, uma cidade relativamente pequena. Daí Vila Maria, a gente veio até Gualeguaychú, que já era divisa com o Uruguai. Foi o último pernoite na Argentina, para daí atravessar aqui por Fray Bentos, né? Tem uma cidadezinha aqui, Fray Bentos. A ideia era, até alguns amigos falaram, cara, não vá para o Uruguai, vocês vão gastar, o Uruguai é caro. E daí assim, tinha toda aquela, né, tem toda essa fama aqui dessa região de Entre Rios, né, da polícia ser corrupta e tal. E eu falei, cara, eu não vou pegar aqui e entrar no Rio Grande do Sul e ir embora, se eu posso fazer todo o litoral do Uruguai quase que em um dia. É muito rápido. Então assim, a gente atravessou em Fray Bentos, fez uma região muito linda aqui, uma região rural, estrada rural, muito bonita. Né, até Colônia de Sacramento, né? Conhecemos Jesus. Conhecemos Jesus lá. Essa ponte de Fray Bentos, só tinha um ponte meio, o pessoal faz greve, fica fechado, vocês pegaram um Tranquilo, de boa. Passamos direto aqui em Fray Bentos, não tivemos nenhum problema em Fray Bentos. Cara, nas fronteiras não tivemos nenhum problema, o João teve que jogar fora, nessa fronteira aqui que teve que jogar fora as azeitonas, mas não tivemos nenhum problema. Então aqui daí o Uruguai é um negócio que você faz, se você quiser, você faz até num dia. Tanto é que a gente entrou no Uruguai, a gente foi para a Colônia de Sacramento, almoçamos aqui em Colônia. Cara, saindo de Colônia, a chuva de novo, né? A gente pegou em vários momentos da viagem muita chuva, né? E saindo de Colônia aqui em direção ao Montevidéu, cara, muita chuva. A gente chegou em Montevidéu ensopado. A gente tinha uma parada para fazer num lugar chamado Punta Balena, que é onde tem aquela casa Pueblo, né? É uma casa de um artista plástico lá bem bacana, assim, vocês vão ver a foto, talvez alguém já tenha visto na internet alguma foto de lá. E tanto é que a gente teve que ir pro hostel pra... Cara, não tinha como, a gente estava inteiramente ensopado, tipo a roupa de 100% ensopado. Então a gente pousou no hostel, daí no outro dia, não sei, né? Graças a Deus, no outro dia amanheceu com bastante sol, a gente espalhou as roupas em todo o hostel lá, Onde tinha em cima de árvore, em cima de árvore, aquela pisca calça de... tinha que deixar ele isolado, né? É a calça isolada. Daí a gente, nesse dia, a gente acabou fazendo esse passeio aqui na Punta Balena, né? Então a gente fez Punta Balena, fez aqui, foi até essa casa Pueblo, e daqui a gente seguiu, a ideia era sair daqui e seguir direto para entrar no Brasil e dormir aqui na região do Chuí. Daí a gente começou a subir, eu optei em fazer um caminho pelo litoral aqui, cara, tem muita coisa bacana, tem muita praia legal aqui com os faróis, né? Então a gente saiu aqui de Punta del Este, né? A gente praticamente pousou em Punta del Este. Aqui também tem uma escultura da mão, né, que é só os dedos, né, chama de mão de afogado ou os dedos. Ele é do mesmo artista que fez, né, aquela mão, ela tem mais ou menos, aquela mão do deserto, ela tem mais ou menos uns 30 e poucos metros de altura, né, uma escultura feita por um artista chileno. E é o mesmo escultor que fez aquela mão que tem aqui na Praia Brava, né, na Punta del Este, que é um lugar bem bonito. A Punta del Este é sensacional, assim, é um lugar meio que
quem já viu foto, já teve, meio que lembra Miami, assim, um lugar bem... Jurerê Internacional. Meio Jurerê Internacional. Assim, Mas muito chique, bonito. Porra. Então aqui a gente fez um roteiro aqui por praias, né, a gente passou aqui em Farol São Inácio, foi fazendo por praias até onde deu. E a gente entrou numa praia aqui que era a Punta del Diablo, né, que a gente queria conhecer, cara, um lugar muito bonito. E na entrada a gente viu um camping e daí entramos na cidade, vimos um camping e falou, cara, vamos pousar aqui. Então assim, a gente desistiu de ir direto para o Brasil e acabamos fizemos o camping aqui em Punta del Diablo. De todos os dias da viagem, mesmo a gente ficou sempre em algumas boas pousadas, ficamos só num hostel mais zoado. Mas eu vou dizer assim, eu acho que assim, essa noite aqui no camping, pra mim, foi a melhor noite. Foi o melhor banho e a melhor noite foi a do camping. Então acho que... Era bem ruim, muito ruim. Putz, era uma casa. Cara, era uma casa que a mulher transformou no roxo, era tudo zoado. Acho que nós éramos os primeiros clientes. Acho que ela não estava muito acostumada com isso. Depois que você for lá com a calça lá no A minha calça não tinha perto da casa. A minha calça estava cheirosa. tinha uma esperança deles. Cara, eu vou dizer, é difícil explicar, mas cara, o negócio da calça foi muito terrível. Muito terrível. Então aqui a gente a gente pousou em Punta del Diablo. Ei, João, a casa fechou depois. Foi, não, essa daí já era. Pé na calça. A gente ficou aqui em Punta del Diablo, né? Fez esse pernoite, então nós estabelecemos um camping lá, sensacional o camping. Saímos comer, compramos umas garrafas de vinho e pernoitamos lá na Punta del Diablo. No outro dia amanheceu, a ideia era fazer uma parada, só tem uma fortaleza aqui, Fortaleza Santa Teresa. Ela foi construída pelos espanhóis, eu acho que 1760, mais ou menos, levou uns 10, 14 anos para ficar pronto. Só que a gente chegou muito cedo lá, e sei lá, chegamos 8 e pouco da manhã, ela ia abrir tipo perto das 10. Daí ficamos naquela, ficamos, não ficamos, acabamos ficando, para fazer o passeio dentro, um tour lá dentro dessa fortaleza. Que a minha ideia, né, eu tinha vontade de fazer toda a praia para cima e pela praia. São mais de 220 quilômetros pela praia. Saímos de Punta del Diablo, então, passamos aqui na Fortaleza, fomos para o Chuí. Chegamos no Chuí, já era tipo meio-dia, 1h da tarde. E eu peguei a moto e meti na praia para fazer a Praia do Cassino. Só que, cara, 1h da tarde aqui no Chuí estava um calor insuportável. Então a gente conseguiu rodar uns 20 e poucos quilômetros, mais ou menos, pela praia. Cara, sensacional andar nessa praia aqui. Né? Anda carro, passa carro, ônibus, caminhão. Ela tem uma extensão, assim, é bem extensa a parte que tem de areia, areia bem firme. Então a gente andou mais ou menos até uma praia aqui que chama Praia do Hermenegildo. E assim, a gente optou em desistir porque a gente ia chegar, o objetivo era chegar em Osório. E a gente ia sofrer demais e ia pegar... Era perigoso viajar à noite, em nenhum momento a gente viajou à noite. Até uns amigos que estavam acompanhando a viagem, eles falavam, cara, mas vocês estão viajando muito à noite. Só que na época que a gente viajou, era 9h30 da noite, quase 10, cara, o sol ainda estava tipo, querendo lá se pôr, entendeu? Então, só que aqui, né, agora a gente já estava no Chuí, então, cara, fizemos aqui um pedacinho da praia aqui, né, da Barra do Chuí de moto, uns 30 quilômetros quase até a Praia do Hermenegildo, pegamos de novo uma rodovia que é conhecida como a rodovia do inferno, e depois eu entendi o porquê. Que assim, a gente passa aqui em um lugar bem bacana, a gente tem a reserva do Tainha, é bem bonito. E daí tem um lugar ali que você faz aqui, ou você vai e pega a 116 e vai para Porto Alegre, ou você segue por essa rodovia aqui que é a 101, basicamente. Então aqui, pista simples. Simples, sem sinalização, cheio de buraco. A gente tinha um trecho de uns 300 km para fazer esse dia. Depois de Pelotas ali, foi com Mostardas, né? Não, Mostardas é aqui assim, ó, bem nesse meio de Mostardas. Então, a gente optou em fazer a travessia aqui, era bonito, né? Aqui você faz uma travessia de balsa. Então, assim, demorou para chegar a balsa, né? Então, assim, a hora que a balsa chegou, o sol já estava se pondo. Você pegou uma estrada à noite. Pegou uma estrada aqui e beleza. Cara, tava o dia querendo, né? Começa a ficar aquele... o sol tá se pondo, ele tá aquele alaranjado, começa a ficar azulzinho e tal. Daí quando chegou no meio do caminho, aqui o asfalto estava muito bom, e a gente estava confiante, nossa, muito bacana, né? O asfalto lisinho, novo. Quando a gente percorreu metade do caminho aqui, né, tinha mais metade, que foi mais ou menos a região de Mostardas, cara, ficou uma escuridão total. E aqui é um lugar que não tem iluminação, então, cara, é uma escuridão total. Daí começa, cara, bicho na pista, gambá, raposa,
E a partir daqui o asfalto ficou muito ruim. Cara, ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim a partir daqui, muito buraco. Começou primeiro o recado. De repente começou a buraco. Cara, eu caí em buraco maior do que essa mesa aqui. O João, acho que a moto do João chegou a abrir, a roda da dianteira chegou a abrir. E, cara, muito perigoso, muito bicho na pista. A gente tentou andar devagar aqui. Muito bicho, eu tomei um susto, porque eu estava fazendo uma curva, daí a hora que eu vi um negócio mais escuro no meio da pista, cara, tinha um tatu, cara. O tatu era desse tamanho, eu acho. E foi meio que instantâneo passar do boi. Sei lá, eu desviei, mas foi meio instintivo. Assim, resumindo a história, a gente chegou em Osório, era mais ou menos umas 2h30 para 3 horas da manhã. Cara, assim, exausto, porque a gente passou muito medo mesmo, né? Tipo, Tomamos uma multa. Tomamos multa, né? Porque a gente passou em Osório, a gente queria chegar logo. A gente não tinha hotel definido. Chegamos aqui em Osório, começamos a procurar o hotel, estava tudo lotado. Daí eles orientaram a gente em direção ao litoral. Tinha muita pousada e tal, então assim, a gente foi, cara, o primeiro motel que a gente viu na beira da estrada lá, a gente parou e perguntou num hotel aqui. E daí no último dia, no 19º dia... Cada um no seu quarto. Que fique bem claro. Como é que foi a abordagem? Por favor, cada um no seu quarto. E daí no 19º dia aqui, o dia derradeiro também, cara, fomos também com chuva e chegamos com uma chuva enorme em Curitiba. Saímos com chuva e chegamos com chuva. Não tivemos assim, tirando a moto que já saiu com problema de Curitiba, cara, a gente não teve nenhum pneu furado, nenhum acidente, nem quase acidente, tirando, assim, o pior, né, cara, 9.000 quilômetros, o pior trecho foi dentro do Brasil. Foi esse trecho aqui, foi o pior. Pior estrada, o pior de tudo. Mais perigoso, mais tenso. Mais perigoso, o pior de tudo. Esse trajeto é famoso já para ser ruim mesmo. Nossa, Né? Esse pedaço aí, quem conhece aqui, sabe que isso toda a vida foi daquele jeito. eu vou mudar. Eu vou passar para vocês, mostrar para vocês agora um pouquinho, tipo, um resumo dessa viagem, um videozinho de uns 3 minutos, mais ou menos. E depois tem umas fotos de alguns lugares ali que eu acho legal passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar uma Não. Tem uma tela assim, mostra verde de
se fosse passar todos os vídeos que a gente fez, acho que tem vídeo que até agora acho que eu nem vi. Então eu separei umas imagens aqui para vocês. Essa aqui é um caminho que eu falei para vocês de Cat lá, né? Essa aqui é bem conhecida, lá chama-se Reta del Tintim. Ela tem uns 19, 20 quilômetros de extensão. Ela passa dentro desse parque aqui que chama-se Parque Nacional de Los Cardones. É muito bacana que em vários lugares aqui da Argentina você tem essas montanhas e em função dos minerais que tem, ela tem umas formações. Então assim, cara, tem uma montanha que é toda como se fosse um tom de verde. Daí do lado dela, assim, colado, uma em tom mais de tijolo, cor de tijolo, depois tem a outra que é misturado, fazendo uns desenhos. Isso aqui é bem bacana. Isso aqui vai até uma cidadezinha chamada Cat, que é bem famosa também por uns vinhos que eles produzem lá na região. Isso aqui ainda lá dentro do Parque Nacional de Los Cardones. Olha que bonita. Essa daqui é a visão que você tem depois que você sobe lá, então assim, vale a pena. Então, assim, cara, tem muita gente, assim, sei lá, 90% dos motociclistas que vão para Atacama não vem nessa cidade e não sobe aqui nessa... E o deslocamento, os dias é pouco. É pouco, é ridículo. 150 km de volta. E de volta dá uns 150 km. Então assim, você... É uma estrada de chão, no vídeo ali, não sei se chegaram a ver, mas assim, então, cara, você sobe, você vai morro acima, não tem... Se você vacilar, você vai morro abaixo, né, porque ele não tem nenhuma proteção. Então assim, esse mirador aqui, ele fica a 4.350 metros sobre o nível do mar. A gente desceu aqui, foi nessa ponta. Para subir isso daqui foi muito trabalhoso, cara. A gente não conseguiu subir quase, por causa da falta de ar. Nós fomos a pé, né? A gente deixou a moto e foi a pé. Esse caminho aqui a gente foi a pé e tal, para visualizar. Então assim, cara, ficamos lá muito tempo admirando. Então isso daqui, essa formação por causa dos minerais, né? Cada tipo de mineral acaba fazendo essas formações. Então tem muitos lugares aí que a gente passou esse tipo de formação. Isso aqui chama-se Cerro 14 Colores. Em Purmamarca tem o Cerro 7 Colores. Tem vários lugares que você Serraria de Hornocal. chama-se El Hornocal, o nome da subida dessa montanha aí. Isso daqui, Salinas Grandes, né? Não chega a ter o mesmo tamanho daquele deserto de sal da Bolívia, o Uyuni, mas ele é bem extenso, então tem passeio que eles fazem, eles entram com você para... Os caras entram e rodam mais de 10 km com você para dentro disso daí. Puro sal, e é salgado, porque eu provei, é bem salgado. É bem bacana aqui, bem bacana. Se vocês olharem no Google Maps lá, vocês vão ver uns desenhos que eles fazem uma extração aqui. Eles fazem uns recortes tipo retangular, porque toda essa região aqui ela é rica em lítio, né, que é usado para fazer bateria. Então tem um puta do valor e eles fazem uma extração e tem uma briga lá por conta da extração desse local. Então se você olhar no Google Maps, pegar uma foto desse salar, você vai ver um monte de recorte retangular assim, que daí assim, eles recortam e na hora que eles tiram, brota água assim de baixo desse negócio. E aí fica aquela água transparente, assim, um azul turquesa. Isso aqui já é no Passo de Rama, né? Eu estava acompanhando no GPS e realmente ele bateu ali, o GPS marcou perto dos 4.800 metros acima do nível do mar. Mas foi bem tranquilo de passar. Ao longo do passo, aqui nessa parte mais alta, aqui não tem, mas mais para frente tem umas varetas, né? Pintadas alternadas, né? Tipo, acho que é preto, amarelo, assim, ou branco e vermelho, que é para indicar aquilo ali, eles têm a noção de quanto que está de neve no lugar por conta daquela marcação. Então as varetinhas ficam cobertas de neve. Então você está lá em cima no Passo de Rama, em São Pedro de Atacama, fica mais lá embaixo, né? Então, pô, você vai descendo a Ruta 27 e do teu lado você tem basicamente esse cenário aqui, né? O Licancabur e o Jurix, né? 2 vulcões, inclusive tem passeio que faz subida aqui nesses vulcões. Aqui é laguna, é a Minix, né? Tem as lagunas altiplânicas, né? Então, 4.100 metros acima do nível do mar. Em junho, julho do ano passado, um colega foi, ele não conseguiu nem entrar aqui por causa da quantidade de neve que tinha aqui. Então, puta, como que tem neve no deserto, mas é por conta da altitude. Então isso aqui fica tomado de neve e como ele é mantido por uns indígenas locais lá, os caras não limpam a neve e você não entra. Né? Puta, esse lugar aqui é um dos lugares assim que, cara, pra mim pagou a viagem. Então, quer dizer, na verdade, cada lugar que você vai chegando, você, putz, cara, pagou a viagem. Aquele do Hornocal lá,
Cara, é de tirar o fôlego. Você fica lá às vezes horas porque é bonito, você não vê a hora. Aqui então, elas são duas lagunas, né? A água que vem delas, né? Parte é de gelo da montanha e parte é por um lençol, mesmo que tem por baixo do solo. Então até a água que tem dessas duas, elas vem no mesmo lençol. Aqui um pedacinho do Vale de la Luna, né? Não precisa nem dizer o porquê do nome, ele realmente lembra uma superfície lunar. Essa formação aqui chama-se... Basicamente tem várias formações que tem nome, né? Então, é uma formação que chama-se Três Marias, porque lembra como se fosse três pessoas. Essa sua formação aqui chama-se El Anfiteatro. Não, cara, aqui você está em São Pedro da Atacama, eu já me recordo qual que é a altitude. Isso aqui fica no nível de São Pedro. Aonde eu tirei essa foto, eu subi. Eu subi um negócio mais ou menos dessa altura aqui. Tem uns caminhos, umas trilhazinhas que você bem tranquilo. Bem tranquilo. Tem uma caminhadinha, caminhada. Na verdade, assim, ó, até aqui nessa da laguna, aqui, ó, é que aqui não vai dar para ver, mas tem, por exemplo, tem todo um caminho que eles colocam aqui com umas pedrinhas, assim, que você não pode transpor isso daí. Então, até quando você entra no parque, você recebe uma orientação. Isso daí é para questão de preservação. Então, você não consegue chegar lá e colocar a mão dentro da laguna, por exemplo. Você nem pode, não é permitido. E tem as pessoas que ficam dentro cuidando. Então, quando eu parei num lugar lá, uma índia lá parou o meu cunhado e falou, avisa ele lá para ele não acelerar. Como se eu tivesse visto que eu não acelerei. Não sei do que eles tiraram. Enfim, eles têm, então, todos esses lugares aí tem as regrinhas. Então, alguns você não paga, alguns você paga, né? E tem as regrinhas ali e eles te multam se você vacilar lá. Aqui ainda faz parte do Vale de la Luna, só que assim, você entra, faz todo um passeio lá, você entra dentro de umas espécies de caverna, de sal e tal. E a sensação aqui desse lugar é assim, você sai, meio que retorna para São Pedro, pega uma rodovia e tem um outro acesso que vai nesse local aqui que é conhecido como a Pedra do Coiote. É que vocês não estão vendo aqui, ela está rachada aqui. E tinha uma corda aqui, porque assim, o pessoal vem aqui, cara, é um lugar que todo mundo sempre tirou foto a vida inteira. E daí tinha foto, né? O pessoal dá o pulo para tirar foto no ar. A gente tanto pular, a pedra estava rachada aqui, então eles não estavam permitindo, não tinha uma corda de segurança para ninguém ultrapassar. Então assim, aqui, todo final de dia, né, cara, todo mundo vem para cá para ver o pôr do sol aqui. Assim, é um negócio espetacular. Então no nosso final desse dia aqui, a gente veio para ver o pôr do sol, um negócio fantástico. O sol vai se pondo, vai formando uma série de cores ali do céu, nas rochas. Cara, assim, é indescritível, só estamos num lugar lá para ver. Aqui os geysers, né? Então aqui o horário de maior atividade deles é entre 6 e 7 da manhã. Alguns mandam uns jatos de água bem alto. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem as pedrinhas também, ó. Né? Tem as pedrinhas, tem alguns que são maiores e eles têm umas muretas de concreto, né? E mesmo tendo a mureta de concreto, acho que no ano antes da gente ir, no ano anterior, tinha uma turista francesa e ela pulou aquela mureta porque ela queria fazer uma foto do lado do negócio, cara, ela caiu dentro do bagulho efervescente. Eles tentaram socorrer ela, não deu certo, não conseguiram, eles levaram ela para Santiago do Chile e ela morreu. Ela não resistiu à queimadura. Cara, é bem bacana. Tem uns lugares aqui que você vê umas fumacinhas saindo do chão, daí você coloca a mão, a areia está quente. Aqui eu não coloquei uma foto, mas tem uma espécie de uma piscina lá. É que, cara, é frio pra cacete. Daí, assim, não é todo mundo que tem coragem. Então você vê um pessoal de sunga e biquíni, é europeu lá. Aquele pessoal que é da Noruega, que já está acostumado com o frio. Então tem uma piscina que a temperatura da água é mais de 40 graus, acho. E daí tem umas casinhas para você trocar de roupa lá. A coragem é sair depois, né? Porque no dia que a gente foi estava fazendo menos 2 graus. Não estava tão frio. Aqui em São Pedro da Atacama, né? Parece meio uma favela. Cara, São Pedro da Atacama é bem engraçado, assim. É turismo o ano inteiro, é turista do mundo inteiro. Então, cara, a gente conheceu gente da Austrália, conversamos com os sul-coreanos. Cara, tem um mundo de gente. E tem um monte de brasileiro trabalhando aqui também. Tem muito brasileiro.
Tem um cara que a gente conheceu lá, o cara falou, quando eu cheguei aqui, eu cheguei de bike e não fui mais embora. E o ruim é só o seguinte, né? Tipo, o dia que a gente chegou, e, na verdade todos os dias que a gente ia sair, comer aqui, dar umas sopradas de vento, eu acho que eu tenho terra até hoje dentro do ouvido aqui, porque, cara, você some, cara, nessas ruas aqui. É só um poeirão, cara. Então, o São Pedro de Atacama, aqui, ó, estão 2.400 metros acima do nível do mar. Então, durante o dia, cara, super agradável, não é aquele calor, tá no deserto, mas não é insuportável, é bem suportável. E à noite é bem frio. Né? Como não tem vegetação para segurar, não tem água e vegetação para segurar a temperatura, faz muito frio aí na noite. A gente fez um passeio também, eu não coloquei a foto aqui, que são umas lagunas que fica bem no meio também bem no meio do salar do Atacama. É uma laguna que tem uma concentração bem alta de sal. Ela tem uma concentração bem alta. Então, se você entra na água e se joga, cara, você pode fazer o que você quiser, você não afunda. Então, é comum, assim, a galera faz a foto, lendo o jornal, assim, flutuando. Cara, é uma sensação bem estranha. É assim, é uma água congelante e é bem bacana, porque você se joga tipo de costas, parece que você está em cima de um colchão inflável, cara. Você não consegue afundar na água. É bem interessante. Assim. Tem várias outras lagunas desse tipo também no meio do salar, que a concentração de sal é bem grande. Cara, aqui não vai dar para ver, talvez se apagar a luz. A gente tentou fazer uma foto, né? A gente foi no meio do salar e ficamos namorando o céu por muito tempo, muitas horas olhando o céu. E tentamos fazer uma foto lá, né, que tentasse capturar um pouco daquilo que a gente estava vendo lá. Cara, é fantástico. Você vai para o deserto, você não quer mais sair. Você fica olhando o céu, assim, é incrível, cara, é incrível. Daí aqui a mão, né? Depois que a gente sai de São Pedro, então em direção a Antofagasta, né? Depois daí de Antofagasta, saindo de Antofagasta, e a famosa mão, nosso checkpoint principal da cidade. Aqui é La Portada, bem bacana, né? Um monumento natural lá, muito bonito esse lugar. Praticamente toda a cidade aqui no litoral do Chile, ali do Pacífico, né? Basicamente uma falha ali, né? Tem uma falha. Então, assim, são muitos tremores, são muitos terremotos que acontecem, tipo, sei lá, durante um dia são mais de 30. Você não chega a sentir, a gente não passou por isso, né? Quando uns amigos fizeram a viagem no ano anterior, estavam numa dessas cidades aqui e de madrugada soou o alarme, aqueles alarmes de cara, ferrou. Só que era só um teste, era um simulado. Então as pessoas saíram das casas, foram para um ponto de encontro. Então, assim, durante todas as cidades aqui do litoral praticamente tem, indicando que tem uma zona de ameaça de tsunami, placas indicando a rota de fuga, né, para caso aconteça. Então tem alto-falantes disparados nas cidades todas, que daí, no caso de tsunami ou alguma coisa, eles emitem um sinal sonoro e o pessoal vai para uma área mais segura. Então, depois que a gente parte lá, que sai da mão, que você pega a ruta pan-americana, basicamente isso daqui é a paisagem que você vê por muitos e muitos quilômetros. Então, assim, cara, são retas que você não sabe aonde ela acaba. Então, o negocinho do intercomunicador, principalmente em momentos como esse daí, ele ajuda bastante. Você vai conversando, é uma forma de você se manter acordado. Não quero conversar, você bota uma música, vai escutando uma música. Mas basicamente a rota pan-americana inteira é isso aqui. Até chegar quase em tudo, né? Logo, a caldeira, você sai e entra na cidade. Mas a ruta pan-americana praticamente inteira é assim. E aqui a travessia da cordilheira, né, dos Caracóis, é outro lugar emblemático, assim, é um outro lugar que eu tinha um desejo muito grande de fazer. É bacana aqui, se você pesquisar ali, o pessoal que sobe e desce ali, quando isso aqui está tomado de gelo, mas de com a moto não dá para fazer. Então, assim, quando começa agora a época até finalzinho de março, você consegue fazer bem de boa. A partir do final de março, começo de abril, já começa a ficar complicado, já começa a ter precipitação de neve. Tanto é que a gente subiu aqui, beleza, estava bem tranquilo, a gente subiu. Daí depois aqui ainda tem mais um topzinho para você começar a descer do outro lado. Quando a gente chegou do outro lado, começou a descer, começou a cair uma nevezinha de leve, a gente tinha uma outra travessia para a gente queria subir, chama-se Cristo Redentor, né? A gente queria subir, isso era uma estrada de chão. Começou a ficar tomada de nuvem, começou a fechar uma neblina, e a gente achou por segurança não fazer. Passei em abril aí, ficou bem ruim as fotos por causa disso.
Daí o vice-vendedor também não tinha como subir. Então a gente queria subir, mas a gente achou muito perigoso, começou a cair tipo umas organismos e Uma raspada de neve. tipo uma raspadinha, começou a cair tipo uma raspadinha, a gente chegava muito assim. Foi 10 segundos. Esse negócio foi branquinho. Cara, mas assim, ó, esses lugares assim, né, tipo, a gente subiu muitas montanhas. Você vê a grandiosidade disso aqui, você fica de boca aberta ali namorando com um tempão. Essa daqui é aquela ponte que aparece no vídeo ali, né? O cara não pensou muito nas pessoas que têm labirintite. Mas ó, a gente fez umas 3 ou 4 voltas nessa ponte, a gente foi, fez a volta, passou, fez a volta. Mas que derreteu. Isso é bem bacana. O Uruguai é bem bacana. Passar embaixo. Isso aqui é uma das paradinhas que a gente fez no litoral, São Inácio, né? Farol de São Inácio. Tem vários faróis ao longo do litoral do Uruguai, é bem bonito, ali as praias são bem bonitas, tem bastante coisas ali para visitar. A praia em si é bem bonita. Essa daqui é a Casa Pueblo, que é um artista plástico, né? Ele fez essa casa, então assim, tem uma parte dela lá que é uma galeria, onde ele expõe um monte de obras de arte. Aqui a mão Los Deus, né? Fica na Praia Brava. Isso aqui é bem interessante, né? Quando você parte lá já indo no carro, isso aqui é bem próximo de chegar no Chuí. Então tem um trecho da Ruta 9 aqui, que ela fica maior, né? Mais larga, e tem uma cabeceira de pista mesmo, né? Então ela tem pintado aqui o número da cabeceira. Então ela fica mais larga e ela tem uma pista aí para pouso. É uma pista que o governo uruguaio criou para ser usada em alguma situação de emergência. Bem bacana. E tem áreazinha aqui em volta aqui para fazer manobrar, avião, tudo bem interessante. E depois daquele trechinho ali, a gente chega na divisa, né? E chega em casa, e aí quando você chega aqui no Chuí, você pensa assim, cara, eu já estou no quintal de casa. Depois de tudo que você rodou, ainda te achando pra caramba, né? Mas, pô, depois que você chega aqui, a sensação é de, cara, putz, estou em casa, já estou em casa. Né? Daí aqui a gente fez uma parada para o lanche, abastecer, daí fez uma tentativa da praia, né? A gente fez um bom trecho pela praia, foi uma experiência bem bacana essa da A praia. gente já estava tão cansado que foi abastecer a moto, ela caiu de cansado. Abasteceram, 3 caras tentaram segurar a moto, não conseguiram segurar a moto, caiu. O João falou da moto cair, é um negócio que eu não falei na questão de equipamento, né? Um negócio que é bacana levar. É um rolinho de silver tape e fita header. A moto do João, particularmente, ficou com uns 2 pacotes de fita header na aplicação. Farol, Para quem não conhece, quem não tem a Teneré 660, a moto tem tipo um modo de partes. E ela treme tanto que a moto do João foi quebrando. Ela foi desmontando. Então ele perdeu o parafuso da proteção de motor, quebrou essa carenagem na frente aqui em volta do farol, quebrou o próprio protetor do motor, os pisca. A do meu cunhado, quando a gente chegou em Guarapuava, cara, já tava pisca pendurado. A gente foi atrás de super bonde para poder remendar a moto. Então assim, Fita reta, bem importante. Tá aqui, ó, um resuminho, né? Cara, o sucesso da viagem vai depender muito do bom planejamento. Então, é um passo assim que eu particularmente gosto de fazer planejamento, gosto de entrar no detalhe. O pessoal brincava e falou, cara, você já fez essa viagem, eu acho que fiz essa viagem por 5 vezes. Assim. Então eu sabia, eu tinha na cabeça todas as cidades que eu ia passar, quantos quilômetros eu ia rodar, tudo que eu ia visitar, eu tinha tudo já na minha cabeça. E tanto que eu revi esse planejamento. Né? E uma mensagem, né? Pensa em seus medos e pé na estrada. Cara, todo mundo é capaz de fazer, né? Você fazer um negócio bem planejado. Existe risco, mas é o mesmo risco de você andar de moto em Curitiba. Então, assim, foi uma viagem bem tranquila, a gente não passou nenhum susto, foi muito tranquila a viagem. A gente foi em 3, né? Eu com uma viagem dessa, eu não faria em mais de 4 pessoas, eu acho que começa a ficar mais complicado. Né? A escolha das pessoas com quem você vai viajar é importante também. Faz parte do planejamento, né? Você vai... Então, assim, com exceção do motel em Osório, a gente sempre dividiu o quarto. A exceção foi a questão de 19 dias. Então, assim, ninguém chegava perto de mim. Quando eu chegava, eu já colocava a calça. Chega na casa, você tira a
Então, assim, você vai conviver com a pessoa que você está viajando, são 19 dias. Você vai ter que, se você tiver um problema, você vai ter que contar com essa pessoa contar com você, né? É uma parceria. Claro que é vantajoso, né, você viajar, porque se a gente tivesse um problema, uma pessoa ia ficar e a outra ia procurar ajuda, isso daí, cara, é o ideal, mas assim, eu estava acostumado com colocar a viagem, a fazer sozinho, caso eles desistissem. Mas foi bem bacana, eu acho que não teve nenhum desentendimento. Teve uns momentos lá que eu fui olhando, não queria parar mais para tirar foto. Tem uma altura lá que meu cunhado não queria mais. Ele via se pegando a câmera e já ficava empurrado. Mas faz parte. Pessoal, se tem alguma pergunta, querem fazer mais alguma pergunta que vocês fizeram? Argentina e Chile tem muito pedágio. Cara, na Argentina tem muito pedágio, só que a moto passa no lado. E a gente ficou em dúvida em muitos deles, então só que quando a gente estava chegando assim, porque acho que a pessoa via que você ficava na dúvida, aí eles sinalizavam. Então assim, na Argentina, todos os pedágios que a gente passou, todos desviando. A gente não pagou nenhum pedágio, nenhum. Agora no Chile, depois que a gente saiu dos Vilos ali, que você começa a pegar, faltando, sei lá, uns 300, 400 quilômetros para chegar em Santiago, cara, a gente passou por uns 5 pedágios e é caro. É caro. Mesmo para moto. É caro, para moto e é caro. Cara, só que assim, eu vou dizer para você, Estrada é caro. assim, a gente pensa assim, puta, no deserto, né, mas tem aquele trecho que sai de São Pedro até Antofagasta, lá cima do Cala, ou depois a própria Ruta Pan-Americana. Cara, o asfalto, parece que os caras acabaram de construir o asfalto. É impecável. Cara, não tem nem areia, cara, do deserto tem um asfalto. É impecável. É verdade. É impecável. Tem um custo, né? Então, assim, mas a gente passou por muito trecho de rodovia que não era da gente. O asfalto impecável, cara, sinalização, tudo sinalizado, umas placonas gigantescas, assim, de qualidade, sabe? Refletiva. Bem conservado. Cara, as placas pareciam que os caras tinham acabado de instalar no lugar. Então, assim, na Argentina, as estradas legais, se você ver vídeo ou foto, você vai ver uns negócios que parecem umas cobrinhas assim. Então, o que eles fazem? Eles fazem umas inspeções e daí quando eles identificam uma fissura no asfalto, eles vão lá e completam com o material, que é para aquilo ali não abrir e não virar um buraco. Então você vê muito e começar a quebrar. então você vê muito isso na Argentina, assim, mas com qualidade boa também. Agora no Chile, cara,